pessoal, vamos continuar a mensagem. É muito importante que você fique ligado aí o que Deus está falando. O tema de hoje é Cronos ou Kairos? Qual é o tempo da sua vida? Esta é a segunda parte. Deus está falando com você. O calendário ocidental divide em antes de Cristo e depois de Cristo. O tempo Cronos, então, é dividido assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando você vai contar a história, enfim, contar toda a história universal, você vai ter que falar, bom, isso aqui aconteceu tanto tempo antes de Cristo. Não, isso aqui aconteceu depois de Cristo. É isso, né? Então, hoje nós estamos vivendo um tempo Cronos. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que foi um tempo Kairos de Deus. Foi naquele tempo, era o momento certo, no Império Romano, que vinha lá daquelas visões de Daniel, né, no tempo do Nabucodonosor, que tinha o Império Babilônico, e o rei viu aquela estátua grande, e na verdade representava 4 impérios, né? O babilônico, depois o Medo-Persa, depois o Império Grego e depois o Império Romano, né? E Jesus nasce exatamente nesse tempo. Os profetas profetizaram e esperaram muito tempo. Alguns esperavam, né? O Abraão, quem sabe, achou que era no seu tempo. Moisés achava que era no seu tempo. Davi achou que era no seu tempo. Isaías achava que era no seu tempo. Mas Jesus veio séculos e séculos depois de todos esses profetas, né? Mas na plenitude dos tempos. No tempo Kairos de Deus, Jesus nasceu. Amém? Aleluia. Aí começa uma nova fase da história da humanidade, que nós chamamos depois de Cristo, ok? Então, o tempo Cronos é o tempo do homem. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Se você vive fazendo as coisas no seu tempo, do seu jeito, no seu controle, provavelmente você vive baseado só no Cronos, né? Agora, quando você aprende a esperar em Deus, e muitas vezes as pessoas falam assim, você ainda não fez aquilo, você não tomou essa decisão, porque você está solteiro ainda, ou porque você ainda está nessa empresa, ou porque você está nessa igreja ainda. Não, é porque eu estou no tempo de Deus. Amém? E vou ficar aqui no tempo de Deus. E você ainda está casado, era para ter descasado. Como você pode suportar esse casamento? Eu estou esperando em Deus. Amém? Deus vai fazer algo aqui. Quando Saulo de Tarso, ele teve um encontro com Jesus, ele achou que ele já estava pronto. Ele conhece Jesus, pelo menos, tem uma experiência com Jesus muito forte, em Atos capítulo 9. E se você continuar na história, ele praticamente sai da história, vai voltar só em Atos 13. E Atos 13, ele é convidado por Barnabé para vir para Antioquia, e fica ali um tempo em Antioquia, né? E depois de Antioquia, Deus fala, agora você pode sair para a obra, uma obra especial, que era, ele foi realmente, juntamente com Barnabé, começar ali a sua primeira viagem missionária. Só que entre Atos 9 e Atos 13, nós temos aí aproximadamente 14 anos. Quanto tempo, né? Para quem pensava que já estava pronto no primeiro ano de conversão, esperou 14. E a gente pensa que o tempo chegou. É muito fácil, até adolescentes de 15 anos achando que já é o tempo de namorar, tem outros de 18 anos já achando o tempo de casar, às vezes não chegou o tempo ainda. E às vezes os pais também confundem isso, porque os filhos se apressam e os pais não conseguem, convencê-los, né? Por mais que argumentem, que eles têm que esperar mais um pouco. Porque, principalmente o adolescente, ele é cheio de argumento. Então, nós precisamos aprender a esperar em Deus, amém? Amém. Bom esperar no Senhor, amém? Quando o salmista estava num desespero muito grande, ele fala para si mesmo, por que está abatida, ó minha alma? Por que te desesperas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei pela sua salvação. Amém? Amém. A alma dele estava apressada, ele estava ansioso. A ansiedade é isso, você quer resolver logo o problema. Você não aguenta até amanhã, você não consegue nem dormir, você perde o sono, você perde a fome. Na verdade, você tem que esperar no Senhor. Amém? Eu vejo pessoas que simplesmente vêm me comunicar, pastor, estou indo para tal lugar, ou já tomei tal decisão. Eu falei, mas você só veio só informar, não dá tempo nem de orar. Não, pastor, já orei. Ou então já decidi. Não basta orar, né? Não basta orar, você tem que ouvir Deus falar, porque orar é você perguntar o tempo para Deus. Uma coisa é perguntar o tempo, outra coisa é você ouvir a resposta do tempo, né? E Deus quer nos ensinar a esperar o tempo dele.
Deus disse para Abraão, olha, os seus descendentes vão ficar numa terra estranha, vão ser até escravos, vão ficar 400 anos. Olha, é muito tempo, 400 anos. Para Abraão, falou assim, mas Senhor, o Senhor nos deu essa terra, aí nossos descendentes vão ficar fora daqui por 400 anos. O que vai acontecer? Vai acontecer que outro povo vai se estabelecer aqui, porque em 400 anos dá para se edificar a cidade, edificar toda uma civilização, como aconteceu, né? Os cananeus tomaram posse da terra e várias nações tomaram posse da terra, enquanto eles estavam lá no Egito. Mas chegou um dia, chegou o tempo, né? Chegou o tempo. E Deus falou com Moisés, chegou o tempo. Foi lá naquela sarça ardente, foi? Mas só que o Moisés não tinha entendido o tempo. 40 anos antes desse episódio, ele saiu, ele estava no palácio, e ele saiu para ver como estavam os seus irmãos hebreus, e viu lá um soldado, né, maltratando, e ele foi lá defender, mas ele era um homem treinado de artes marciais, um homem muito forte, ele, mesmo sem querer, ele acabou dando um golpe mais forte e matou o soldado egípcio. Né? Escondeu o moço na areia e achou que ninguém tinha visto, mas depois, quase denunciado, ele achou que ia ser denunciado por Faraó, aí ele fugiu. Né? Ele achava que era o tempo da libertação, porque ele sabia que ele estava ali para libertar. Na cabeça dele era o tempo, mas não era o tempo de Deus. E aí então ele foge para o deserto. E quanto tempo ele ficou no deserto? Mais 40 anos. Então ele tinha 40 anos, achou que era o tempo, e ele tinha que ser preparado mais 40 anos. Alguns falam assim que ele ficou 40 anos pensando que era alguém. Depois, mais 40 anos, ele acabou descobrindo que não era ninguém, né? Para aí Deus poder começar a usá-lo. Amém? Então, quando você pensa que ele está pronto, nem sempre está pronto. Temos que aprender a confiar no Senhor e saber que Ele tem o tempo perfeito. O que diz lá em Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do sol. E também diz lá em Eclesiastes, diz assim, mas Deus fez tudo formoso no seu tempo. No tempo de Deus, tudo é formoso. Amém? No tempo de Deus, tudo é maravilhoso. No tempo de Deus, tudo é perfeito. Deus é perfeito no tempo. Apesar da nossa pressa, apesar da nossa correria, nós vivemos num tempo onde as pessoas já não têm mais tempo. Né? Tudo é muito rápido. Você pega o telefone, você quer uma pizza, tem que ser rápido. Você quer resolver um problema, é tudo rápido. Você quer pegar um ônibus, quer o mais rápido, ou senão vai até de avião para ser mais rápido ainda. Então tudo é muito, já não tem mais tempo para conversar, tempo para conviver com as pessoas, até no relacionamento em casa com os filhos, os pais não têm tempo para os filhos, os filhos não têm tempo para os pais, não temos tempo para os amigos. Eu não sei o que a gente fez do tempo. Não temos tempo de orar, não temos tempo de ler a palavra, não temos tempo de meditar. Não temos um devocional, não temos aquele momento a sós com Deus. A gente não tem tempo. Né? Será que não temos tempo? Será que nós estamos investindo o nosso tempo, gastando o nosso tempo sem sabedoria? Aí vem uma dica importante do próprio Moisés no Salmo 90. Salmo 90 ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Sabe o que está dizendo? Ensina-nos a administrar o tempo, mas com a tal paciência que a gente espere o tempo de Deus e não o nosso tempo. Amém? Amém, querido? Tudo Deus tem para você vai acontecer. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Há uma coisa também, só queria acrescentar algo sobre o tempo. É o tempo de você também esperar as pessoas a amadurecer, a crescer espiritualmente, a melhorar o seu comportamento, a melhorar no seu caráter, melhorar na sua atitude. Esse é um fruto do Espírito chamado longanimidade. A longanimidade é a paciência que eu tenho para esperar que alguém chegue naquele nível que eu gostaria que tivesse hoje, mas não está ainda. E a gente não tem paciência com as pessoas. Nós queremos que elas cresçam logo, que elas sejam... Nós demoramos muito para aprender alguma lição na vida. Depois não temos paciência com os outros. Alguém demora muito para ser liberto, depois não tem paciência para esperar a libertação do outro. É isso mesmo. Demoramos muito para amadurecer, depois já queremos que as pessoas também estejam maduras, que nem a gente, que tenham a mesma maturidade. Mesma maturidade. Não é bem assim. Nós precisamos ter longanimidade, que é a paciência de esperar
Deus tratar as pessoas como Ele nos tratou, no tempo dele. Amém? O Kairos de Deus é quando o tempo dele se junta com o nosso tempo. E você, então, vê milagres acontecer e, enfim, promessas de Deus se cumprindo, né? Profecias, sonhos realizados, profecias se cumprindo, sonhos realizados, enfim, tudo isso acontecendo, às vezes quando você menos espera, começam a acontecer coisas. O Kairos de Deus, então, é o tempo em que Ele se manifesta, é o tempo que Ele escolhe para fazer o que Ele planejou fazer antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo não havia tempo. Aí Deus, então, cria então, o universo dentro do espaço chamado tempo, e que logo vai acabar. O tempo tem um tempo para acabar, e logo tudo entrará na eternidade. Alguns estarão na eternidade com Deus, o outro sem Deus. Aí não haverá mais tempo, não haverá mais fim. Quando chegar esse tempo, não haverá mais tempo. Todos estarão na eternidade. E todos nós estejamos lá, amém? Com Ele, ouvindo aquela voz dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo que você está preparado desde a fundação do mundo, né? Outra versão, antes da fundação do mundo, quer dizer, nem havia tempo, eu já tinha preparado algo acima do tempo, que é a eternidade. Amém? Aleluia. Que Deus nos abençoe ricamente e possamos ter paciência, discernimento, sensibilidade para esperar sempre o Kairos de Deus. Não se apresse, Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Outra versão diz: Ele tudo fará. Fiquemos em pé, nós vamos orar. Aleluia. Então, a posse desta palavra em nome de Jesus. Amém.